consultoria para você que busca uma oportunidade de trabalho. As vagas de emprego para Patos de Minas e região. Tudo isso e muito mais, agora no Meu Emprego. 19h28 e a partir de agora, ao longo de toda essa semana, uma série de entrevistas falando a respeito de trabalho, emprego, desenvolvimento, enfim. Brás Paulo comanda este bate-papo que se inicia agora. Olá, professor Brás Paulo, boa noite para você e boa noite para Carol, nossa convidada. Boa noite, Matheus. Boa noite, Carol. Alegria imensa estar com você aqui. Prazer é todo meu em estar com vocês. Podemos chegar juntos já, Matheus? À vontade, professor Brás Paulo. Então vamos lá. Carol, a gente tem falado essa semana e vai falar um pouco mais de uma questão que aflige, deixa aflito gerações, que é a questão do emprego. Se a gente tivesse um tempo infinito, a gente podia começar falando o que era o emprego lá nos anos 30 e o que é o emprego hoje, porque a gente sabe que a mudança é muito grande. Ontem a gente estava conversando, o Eduardo e eu, o Eduardo Soares, do Sindicomércio, e a gente lembrando do tempo que a gente ia para o pasto catar cavaco para acender trempe, para fazer fogo de quadra. Então, assim, a gente viu o mundo sair dessa geração analógica, que às vezes as pessoas ficavam uma vida inteira no mesmo emprego, né? A pessoa começava como office boy numa determinada empresa e de repente chegava ao ponto que eles se tornavam um dos sócios. E parece que esse universo ele já não é mais o mesmo. E muitas pessoas falam que a própria Covid, a pandemia, acabou com o emprego. E quando eu encerrei a entrevista ontem com o Eduardo, eu terminei com essa pergunta, né? Acabaram-se os empregos? E com você eu vou inverter esse momento. Carol, acabaram os empregos? Não tem mais chance? A gente vai ter que correr para a floresta, para o Alto dos Montes? Como é que está essa questão do emprego nesse contexto de pandemia? O que você tem percebido? E aproveite para se apresentar e para falar um pouco desse trabalho que você faz na Dimensional. Prazer imenso ter você aqui, você não imagina o quanto. O prazer é todo meu, estou muito feliz com esse convite. Vamos lá, eu sou Caroline Lopes, eu sou gestora do Grupo Dimensional, né? E através do Grupo Dimensional eu tive acesso a outras pessoas, né? Do meu convívio, do meu nicho, né? Porque eu faço gestão estratégica de pessoas há algum tempo. E daí a gente começou um trabalho, eu conheci pessoas num treinamento que eu fiz, que tinham formado um grupo de RHs de Patos e algumas pessoas da região. Desse grupo nós demos toda uma movimentação para ele. E hoje nós já temos, na verdade, 4 grupos voltados para os RHs. Hoje sim, temos Paranaíba nesses grupos, todos os RHs. E oriundo disso, nós criamos um grupo que era voltado para vagas de emprego. Porque surgiu a demanda, né, nesses grupos de RH, da gente estar apostando essas vagas, dessa procura e tudo. E aí a gente criou um grupo, que hoje são 6. E também temos um no Facebook, que temos 55 mil pessoas, onde nós divulgamos vagas filantropicamente, né? Utilizamos dessas vagas, que são enviadas para nós das empresas, e a gente posta essas vagas lá, e nisso a gente vai divulgando, e a gente vai trabalhando, e enviando currículo, e indicando pessoas e fazendo todo esse trabalho, né, para estar empregando essas pessoas todas. Ou melhor, o que eu costumo dizer, não existe recursos humanos, existem relações humanas. Porque antes de eu te dar um recurso, eu tenho que me relacionar contigo primeiro. Muito bacana. E aí, 2 coisas. O senhor João está perguntando o que é RH, afinal de contas, que ele não está entendendo. Você já deu uma pista aí. E depois você vai falar da questão do emprego. Você falou da demanda, mas ainda não falou. Cadê o emprego? Como é que está isso? Então, seu João, boa noite para o senhor. O que é RH? RH são recursos humanos. O que são recursos humanos?
Nós desenvolvemos, nós trabalhamos, nós atuamos na área de gestão de pessoas. O que acontece dentro do que nós fazemos? Nós ajudamos todos os setores a desenvolver as pessoas que estão dentro deles, entendeu? Por exemplo, a área de financeiro, nós contratamos, selecionamos, contratamos essa pessoa e posteriormente, junto ao gestor do financeiro, nós vamos desenvolvendo essas pessoas com treinamento, com feedback, conversando com elas, né? Com formação. É isso o trabalho do RH. Trazer todas essas estratégias para os setores das empresas. A gente costuma falar que RH é bombeiro. Quando as empresas estão mais precisando de alguém para ajudar, para ser um outsourcing, para uma vaga para ontem, ou até mesmo para atuar dentro do setor, nós estamos ali disponíveis, firmes e fortes, cuidando de pessoas. Agora, falar dos empregos, que foi o que você me perguntou. Os empregos, eles estão aí, sabe, Brás? Eu costumo sempre falar isso, Bacana. Que a crise econômica, essa redução de custos que está havendo nas empresas já tem algum tempo, porque o desemprego, infelizmente, no Brasil, ele é estrutural, né? Ele é causado por uma série de não investimentos em setores, por problemas políticos, enfim, por uma série de coisas que não me cabe falar aqui agora. Mas, como nós não acreditamos nisso, né? Nós como somos desenvolvedores de pessoas, o que a gente faz? A gente busca sempre estar trazendo pessoas com formação, estar trazendo pessoas com formação técnica, profissionalizante. A gente busca sempre investir em educação, transformar essas pessoas. Nós trazemos cursos, nós divulgamos cursos, que existem muitos por aí. Para quê? Para que essas pessoas tenham, né, vantagem sobre estar pleiteando um emprego, tendo habilidade, desenvolvendo essas habilidades, porque existem muitas vagas, mas muitas vezes os profissionais que estão buscando por essas vagas ou não têm aptidão, ou não têm perfil, né? Ou mesmo não têm a formação necessária para aquele cargo. E é o que acontece muito hoje. E mais uma série de outras coisas. Então é por isso que eu sempre digo, gente, vamos apostar em investimento. Gente, vamos buscar investir em nós próprios, vamos buscar nos informar, vamos buscar nos profissionalizar, vamos entender de tecnologia, vamos buscar fazer tudo, desenvolver várias habilidades, porque as vagas estão aí, sabe, Brás? Tem dias que nós postamos de 3 a 10 vagas por dia, sabe? Quem nos acompanha nesses grupos que eu informei, pode ver isso. E não só vagas para Patos de Minas, mas para toda a região. Então, eu acho que o que tem acontecido é o que eu estou te falando, né? Para todos, na verdade. Essa falta de perfil mesmo dos candidatos, né? Por uma série de coisas, assim, eu até fiz questão de enumerá-las, porque muitas vezes é a questão do currículo, né? Do envio desse currículo, muitas vezes pela questão, assim, de estar indo participar de uma entrevista ou de não querer participar de uma entrevista. Acontece muito, e as pessoas que trabalham com gestão de pessoas que estiverem ouvindo sabem disso, de a gente agendar uma entrevista com as pessoas e elas desmarcarem no dia, ou informarem que não podem, ou mesmo nem avisarem pra gente, sabe? Que não vão na entrevista e que não querem mais o cargo. Isso é muito real, Carol, isso é muito real. Porque o que eu percebo, e aí eu não vou colocar que é geração A ou B, é que às vezes a sensação que eu tenho, e aí eu tô falando alto dos meus 40 e poucos anos, é que em relação ao tipo de compromisso que eu deveria ter com o meu empregador, era um vínculo quase de patriarca, porque eu sou geração Proman, então a gente era muito bem treinado no sentido de, claro que não era uma escravidão, óbvio que não, mas a ideia era muito clara, olha, se o cara tá te contratando, então você respeite os horários, você seja honesto, sabe o básico, ninguém tá falando de coisa extraordinária. Porque a gente já atrás de casa, né? Os valores não sai mais cedo.
né? Não saia mais cedo se você tem um horário a cumprir. E aí, quando a gente olha todo esse processo hoje, e algumas pessoas dizendo que não tem emprego, e eu já tive a oportunidade de auxiliar algumas pessoas, e quando eu encontrava aquela pessoa, ela falava assim, eu não fiquei não. Eu falava, mas o que aconteceu? Não, cansei, tava chato. E assim, parece que aquilo não cabe na minha cabeça, uma pessoa que é da minha idade. Por outro lado, eu gosto muito de estudar sobre a juventude, as gerações e o modelo mental das pessoas. E esse novo modelo mental, né, até que ponto tem sido um desafio para você, Carol, para a Dimensional e para os profissionais do RH, dar essa eu não vou dizer que, acho que a palavra é esse novo olhar para alguém que muitas vezes, vamos imaginar que a Mariana ou o Mariano, sei lá, ele foi criado pelos pais, nunca enfrentou grandes dificuldades, não veio de família rica, mas tinha o básico. Pegou essa fase do Brasil um pouco mais de fartura, usando uma expressão lá do Barreto. E de repente, quando ele cai no mercado de trabalho, a impressão que se dá é que ele está ali, mas é quase que um favor contratá-lo. Você encontra muito esse perfil. E como que você coloca essas porcas e essas arruelas no lugar? Você chama para conversar, é um assunto direto, você manda ler um livro. Como é que funciona isso na prática no caso da Mariana ou do Mariano? O pessoal, alguns diriam que é a geração Nutella, essa geração que não está afim realmente de pegar no pesado. O que você tem encontrado nesse mundo tão vasto do RH? Eu tenho visto que isso está, assim, de uma maneira geral, não só dessa geração agora. Essa geração é porque nós lidamos muito com ela, porque é uma geração totalmente tecnológica. Então, eles acham que ficar envolto de um computador, ou vendo tecnologia, ou buscando tecnologia, jogos, enfim, isso daí já é o bastante, não buscam informação. Eu tenho 2 exemplos, assim, claros que me aconteceram essa semana para isso, né? Eu vou citar um deles. Vamos usar o nome do Mariano, né? Para estar usando esse exemplo. Então, o Mariano, ele tem uma família bacana que o ajuda financeiramente, né? Que o educou e tudo. Só porque a mãe quer que ele siga o caminho dele, né? Ele precisa seguir o caminho dele. Ela o educou, o estudou, né? O formou. Então agora ela precisa cortar esse cordão umbilical com ele. Das vagas às quais ele foi direcionado, né? E vagas muito interessantes com empresas de varejo, de grande porte, de Patos de Minas, ele não quis nenhuma das vagas, sabe? Uma porque o horário não era interessante, porque trabalharia no sábado, e a outra ele não quis porque ele também não gostou do horário que era na parte da noite, né, até adentrar a madrugada. Então ele não quis, né? E a mãe torcendo e buscando e pedindo, mas infelizmente ele não quis. Aí, um outro caso, a mãe me pediu, nesse caso, que conversasse com ele para ver o que está acontecendo, porque ele tinha ido em várias entrevistas e em todas não tinha conseguido um emprego, né? A mãe me pediu, não desista do meu filho, converse com ele. Eu chamei, conversei e entendi que, como ele estava procedendo nas entrevistas, né? Ele chegava lá e dizia que não precisava trabalhar, que estava ali, é o que você disse, que a empresa estava fazendo um favor para ele, né? Ou melhor, ele estava fazendo um favor para a empresa em estar ali, né? Naquela entrevista, e que ele não precisava. Só que aquilo é o que estava sendo dito para ele, é o que ele criou na cabeça, na mente dele, né? De que ele tem a mãe, tem o pai, que eles financeiramente conseguiriam sustentá-lo e que ele ia trabalhar naquela empresa ali por imposição da mãe, né? Então, infelizmente, eu tenho encontrado muito isso. Mas em contrapartida, né, tenho as Marianas, né, que a gente manda para as entrevistas e elas chegam lá
e arrasam nas entrevistas e são contratadas, e depois nós temos feedbacks assim, interessantíssimos, não só dos gestores, né, mas de quem trabalha com elas literalmente, enfim, e eu fico muito feliz com isso. Mas o que eu faço? Eu sempre busco ajudar pessoas, sabe? Brasa é o meu perfil e eu trago essas pessoas para mim, eu me solidarizo com a família delas, né? Eu me solidarizo com elas quando elas, obviamente, demonstram que precisam disso. E também essas das quais acham que não precisam, eu chamo elas e falo, olha, vamos sentar aqui no colo, vamos conversar, né? Hoje você tem isso e você precisa desse emprego, não só para você crescer como pessoa, mas profissionalmente, né? E você vai precisar disso daqui a algum tempo. Hoje você tem o quê? 17, 18, 20 anos, né? E quando você tiver 30, 40, que você tiver uma família, que você precisar sustentá-la e não tiver mais os seus pais, como que vai funcionar isso para você, né? E converso, e explico, e falo de gestão, e falo de curso profissionalizante, e peço para elas buscarem, porque eu acho que essas pessoas estão muito afetadas pela grande mídia, pelo que elas veem na televisão, pelo que elas criaram fora de total realidade, assim, do mundo na cabeça delas, entendeu? Então, o meu papel, como eu falei, como recursos humanos ou como relações humanas, é trazer essas pessoas e ajudá-las e orientá-las, né? Já que eu as estou indicando para as vagas, né? Eu as estou trazendo para as entrevistas. E talvez também aconteça um pouco disso, é que muitas vezes elas não têm essa orientação também base, né? Não tem, igual nós tivemos, você comentou de Proman, né? No Proman nós tínhamos uma orientação, né? Nós tínhamos quem trabalhava conosco, quem conversava conosco, quem nos explicava como nos portar até para uma entrevista. E você sabe do que eu estou dizendo, né? E claro, hoje, infelizmente, isso não existe mais, sabe? Existem algumas redes que tratam de jovens aprendizes, essas sim são confiáveis e elas exigem e elas fazem o máximo assim, para estar orientando, para estar enviando esse pessoal para o mercado de trabalho. Mas também existem aquelas das quais, assim, eles não procuram, por falta de informação, uma profissionalização dessa, né, ou essas aulas online, e já vão direto para uma entrevista, e lá eles não sabem se portar, não sabem elaborar um currículo, falam para os gestores, né, para os recrutadores, que não era aquilo ali que eles queriam, que estava ali por causa da mãe, por causa do pai. Então é onde eles procuram a gente... eles procuram a gente para a gente estar conversando, né, e orientando eles a como procederem, assim, a como fazerem, como irem para uma entrevista e se saírem bem, né. Aí é o que você disse, a gente ajusta essas porcas e esses parafusos, assim, chamando para um tete-a-tete. Ah, muito bem. E deixa eu te falar um pouquinho, eu tenho tanta coisa para te perguntar, mas tem uma questão que eu fico muito curioso, nós não conversamos nunca isso, e é uma coisa que eu li há um tempo atrás e que é o seguinte, até algum tempo atrás, vamos falar 4, 5 anos atrás, se você tinha mais de 40 anos e porventura não estava empregado e ia buscar um emprego tradicional, aquilo era uma via crucis, né? Aquilo era muito difícil, parece que não havia espaço nas organizações para pessoas mais velhas, mesmo pessoas que tivessem formação, que tivessem feito cursos, pessoas assim, que já têm uma idade, mas que também se aprimoraram com o tempo. Você diria que esse momento, ele trouxe alguma mudança? Hoje uma pessoa que está aí, para além dos 40 anos, ele ainda tem espaço em alguma organização, ainda tem uma empresa que fala assim, eu estou procurando um senhor que tem esse perfil, eu estou procurando uma mulher que já tem um perfil empreendedor, que já tem administrado alguma coisa. Como é que está essa realidade para aquela pessoa que já tem uma idade, vamos dizer, para além da juventude? Como é que está esse mercado de trabalho? Ele existe? Existe. E hoje eu posso te dizer que os empresários têm apostado muito nessas pessoas. Olha que interessante, devido a todas essas situações, né, das quais eu te falei, dos jovens, né, que às vezes
não querem aquela vaga ali, né? E as pessoas de 40, 50, 60, né? Nós temos conseguido empregar, né? E tem empresas, inclusive, que quando solicitam uma vaga, falam, Carol, eu queria que você contratasse para mim. Já falam para a gente, falam, olha, eu gostaria que fosse acima dos 30, ou eu gostaria que fosse de 30 a 45, de 30 a 50. Para mim não importa a idade. Eu preciso que a pessoa tenha olha pra você ver, eu tenho responsabilidade, seriedade e comprometimento com o trabalho, né? Que eu não preciso ficar lembrando ela do horário que ela tem que chegar ou do horário que ela tem que sair, né? E que eu possa contar com ela no final de semana, se eu precisar, né? Ou à noite, ou algo do tipo, né? Principalmente para vagas comerciais, né? Onde você precisa realmente de que a pessoa fique mais atenta, né? E para isso, não que no horário de descanso dela ela esteja trabalhando, mas porventura surgir uma demanda, né? Que essa pessoa esteja atenta, que ela esteja disponível. E a gente vê que hoje os maduros, vamos dizer assim, eles estão mais disponíveis para estar enfrentando essas vagas, né? Então existe sim, muitas vagas. Só que hoje, Brás, existe a lei de LGPD, que quando você vai divulgar uma vaga, tem uma série de coisas que você não pode mencionar, né? Sim. Então, muitas vezes, vocês veem as vagas, ou as vagas são divulgadas, e não existe uma idade pré-estabelecida lá, por isso, né? Porque a gente não pode... Não exige mais, assim, pedir boa aparência igual no meu tempo, não? Não, isso é inadmissível. Eu escutava, deixa eu te dar um exemplo. Eu escutava... Porque antes... Só rapidinho, eu escutava o Patrício Filho, ela era locutora aqui na rádio. E aí eu lá na roça, no Barreiro, escutando o rádio. E aí vinha o aviso, precisa do rapaz ou da moça tal, para fazer tal coisa. Na loja X, exige-se boa aparência. E eu sempre ficava encucado imaginando o que seria essa boa aparência, o que eu descobri só quando eu era mais velho, né? E a gente fica impressionado como que tem algumas coisas que realmente precisam mudar, né, Carol? Sim, e essa vibe a gente tem buscado, nós todas que trabalham, nós todos, né? Porque tem vários homens também que trabalham na área de RH, e eu conheço gente muito competente nessa cidade que atua na área de recursos humanos. Enfim, nós estamos tentando mudar essa realidade, sabe? Hoje, por exemplo, não é mais exigência numa vaga você pedir foto, você pedir que tenha boa aparência, não é mais, porque assim, o que adianta ter uma boa aparência e não ser um bom profissional, e não ser uma pessoa educada, e não ser uma pessoa cortês, né? Eu já estive, por exemplo, em uma empresa onde a recepcionista era linda, tipo uma princesa, assim, mas nem um mínimo de empatia, sabe? Uma senhora de pé, uma senhora idosa de pé, né? E ela não, em momento algum, pediu com que ela sentasse num banquinho, ou mesmo fosse lá dentro, pegasse uma cadeira e desse para ela sentar. Então, assim, coisas mínimas que hoje, quando a gente vai fazer avaliação de pessoas, né, a gente vê isso. Hoje, Brás, existem muitas ferramentas que são usadas pelos recrutadores para estarem avaliando pessoas. Muitas que fazem avaliações de todos os tipos, dos perfis de profissionais, né? Mas eu costumo falar que nada supera aquele olhar profundo que você dá para a pessoa quando ela está na sua frente, aquele aperto de mão que hoje não está podendo, mas eu acho que ele é muito significativo para a gente. Vai voltar um dia. E eu tô crendo nisso. Amém. Então, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu ainda avalio muito as pessoas pelas atitudes dela, pela forma com que ela fica, assim, na minha frente quando ela está sendo entrevistada, sabe? Até pelos movimentos. E eu sei que tem muitos profissionais que, mesmo utilizando essas ferramentas, que são poderosas e muito boas, né? Eles também utilizam essa avaliação, sabe? Essa perfilação de pessoas, né? E a gente vê que hoje
tem muita gente com 40, voltando a esse assunto, com 40, 50 anos, competente, que está em busca de trabalho, né, e que as empresas têm trazido e têm transformado os setores, né, essas pessoas têm feito com que as empresas tenham uma certa controladoria, principalmente para essas áreas mais responsáveis, então, são as que mais contratam, né, de cargos de gestão. Então, a gente tem trago, sim, muitas pessoas para o meio, sabe, muitas pessoas maduras para o meio. Eu acho isso fantástico, Carol, fantástico. E aí eu vou deixar 2 sinalizações. Lembrando que o pessoal que está nos ouvindo, o Matheus tem um telefone bacaninha que pega as mensagens, quem tiver alguma dúvida. E aí, para além disso, imagina o seguinte caso, Carol. Nesse momento, tem mães e pais pela cidade inteira nos ouvindo. E às vezes ele está com o filho, está com a filha. E às vezes ele fala, filho, vai procurar emprego. Esse filho pega um modelo ou vai em algum lugar, alguém coloca o nome dele ali, coloca um não tem experiência grandão no currículo, ele sai na loja entregando esses currículos. Que é coisa que eu já vi, alunos meus já fizeram, e assim, e ficam extremamente frustrados porque fala que eu pedi serviço o dia inteiro, não saí com nada. Esse método, ele funciona? O que você sugeriria para essa pessoa que às vezes gasta até um dinheiro que não tem, até em transporte coletivo, tirando um xerox que às vezes não vai virar nada? O que essa pessoa deveria, por onde que se começa procurando um emprego? Vamos partir do pressuposto que a pessoa queira realmente trabalhar. Qual que seria o beabá da pessoa que está hoje desempregada? Aquele que é mais jovem e aquele que já está um pouco mais maduro ou madura? Olha, eu vejo dessa forma. Como hoje o mundo está extremamente tecnológico, né? Todo mundo tem acesso a todos os aplicativos, a todas as redes, mídias, tudo está muito fácil hoje você ficar sabendo de uma vaga. Até mesmo porque as pessoas já ficam de olho, nesse caso são solidárias, já ficam de olho para poder, olha, tem uma vaga em tal empresa, já mandam um post, já correm atrás e tudo. Eu sempre costumo dizer que hoje a gente tem muitas assessorias para confecção de currículos, né, para confecção de perfis, e isso é muito importante, sabe? Eu não acredito, até mesmo porque quando você vai entregar um currículo numa empresa, muitas vezes quem recebe o seu currículo naquele momento pode ser que o esqueça na gaveta e ele não vá até o setor de recursos humanos, né, não vá até o recrutador. Muitas vezes o recrutador recebe aquele currículo e naquele momento, para aquela vaga que ele tem, aquela pessoa que enviou o currículo não tem aquele perfil, ele vai para a gaveta. E isso não é porque nós queremos isso, mas é porque o mundo anda tão corrido e essa gestão, essa logística, entendeu? Ela tem que ser dinâmica, porque normalmente quando a vaga é liberada dentro da empresa é para ontem, né? Então, muitas vezes o que acontece? Olha-se o currículo, né, que foi entregue naquele momento e ele não tem um perfil, então ele vai para uma gaveta. Aí pode ser que ele tenha um perfil para uma vaga posterior, mas como a logística, como eu te falei, é muito grande e a rapidez, né, do negócio é tão grande que ele não sai dessa gaveta para ir para esse lugar. Muitas vezes também, Brasil, eu vou até dar uma dica aqui, que as pessoas vão entregar currículo assim, sem um pouco de noção, currículos preenchidos manualmente, tá? Pega uma folha de caderno e preenche currículo. Ou compram aquelas folhas que vendem em papelaria, antigas, as primeiras assim, de currículo, preenche, leva um currículo sujo, sabe? Amassado. A Thalia Bonfim, que trabalha comigo, é quem recebe os currículos na Dimensional, né? A Thalia tem dia que ela fala comigo assim, Carol de Deus, como que eu faço? E como ela é uma pessoa que também gosta muito de filantropia, ela faz profissionalmente currículos, né? Ela confecciona currículos profissionalmente, mas algumas pessoas, como ela vê o tamanho da simplicidade daquele envio de currículo, ela entra em contato e faz aquilo até gratuito,
sabe? Entendi. Mas no intuito de ajudar a pessoa a levar os currículos, né? Nas empresas. Então, assim, nós recebemos currículos por e-mail, nós recebemos currículos por WhatsApp, nós recebemos currículo por indicação, nós recebemos currículo manualmente, recebemos currículo na nossa porta, não só nós, mas todo mundo. Nós fazemos esse tipo de avaliação. Mas, como eu te falei, tem empresas que são muito dinâmicas. Grandes empresas em Patos de Minas, por exemplo, como que esse currículo vai chegar até a gestora de RH, que está lá com um monte de outras coisas que ela faz, porque o RH, ele não só recruta pessoas, entendeu? Como eu falei para o seu João, respondendo ao seu João, a gente faz um monte de outras coisas dentro da empresa. Nós somos a parte mais estratégica de uma empresa. Vocês não ficam só batendo conta, mandando os outros embora, não tem aquela coisa assim, passa no RH, fulano. Não, até mesmo porque o RH, ele demite, mas quem bate a conta, como você está dizendo, é o departamento pessoal, não é a gente. Tá, né? certo. Quem faz isso é o departamento pessoal junto à contabilidade. Nós só, infelizmente, temos a função de desligar a pessoa, né? Porque talvez não atenda, ou ela mesma pediu demissão, ou corte de custos mesmo, corte de gastos na empresa, que isso tem acontecido muito. Mas voltando ao assunto dos currículos, então as pessoas perderam um pouco da noção, porque eu acho, e você vai me entender, que a melhor coisa que tem é você receber um currículo onde você olha, a pessoa teve todo um cuidado de te enviar ele com uma foto bacana ou sem foto, mas trazendo o perfil dela, mesmo que ela não tenha nenhuma experiência, né, profissional, mas trazendo, descrevendo ela com um endereço, um telefone que você vá conseguir falar com uma pessoa, né? Um currículo limpinho, um currículo organizado, né? Pode até ter sido preenchido manualmente, mas que ele chegue limpo até quem vai receber. Braço. Né? Então, fala, Matheus. Eu tenho a participação do ouvinte, ele está na linha, ele quer tirar algumas dúvidas com a nossa convidada de hoje. É o Daniel, falando de Campinas, em São Paulo. Alô, Daniel, boa noite. Alô, boa noite, Matheus. Está na linha a Carol. Pode fazer sua pergunta para Carol. Carol, você está ouvindo o Daniel tranquilo? Estou sim. Boa noite, Daniel. Boa noite, Matheus. Vou fazer uma pergunta assim, duas partes. Daniel, o seu telefone ele tá com a qualidade de som bem ruim. Verifica assim, se você consegue chegar próximo a uma janela, alguma coisa nesse sentido. Talvez seja o sinal. Só para você se limpa um pouco a ligação. Vamos ver se melhorou aí, Matheus. Melhorou bastante, melhorou 100%. No currículo fica a seguinte dúvida. Às vezes tem a vaga e vamos falar assim, a pessoa procura às vezes detalhar o que fez para não ficar faltando nenhum tipo de informação e mais uma chance na vaga. Ou você coloca resumido, talvez às vezes alguma das coisas que a vaga pede, parece que ela não tem experiência, mas no fim tem. E sempre dizem que tem uma medida para currículo, entre uma e duas no máximo. Como você tenta que haja esse ponto de equilíbrio na montagem do currículo para candidatar uma vaga, Carol? Daniel, eu vejo o currículo dessa forma. Eu vou usar um exemplo. Se você trabalhou no banco, por exemplo, no financeiro de um banco, você não tem que exemplificar tudo que você fez dentro desse financeiro do banco, até mesmo que todo mundo sabe o que é feito, né? Vamos dizer que lá no banco, por exemplo, na área de recebimento de contas, né? Ou de pagamento de contas, um financeiro de geral, não vamos dizer de um banco, de uma empresa. Aí, se você está pleiteando uma vaga de financeiro, né? Então, você não precisa colocar lá, eu faturo nota, eu lanço nota, eu pago, eu faço conciliação bancária. Não há necessidade de tudo isso, né? Porque todo mundo, se você enviou um currículo para uma vaga desse porte, é porque com certeza suas experiências vão ser focadas nessa vaga, né? Então eu acredito que você não precisa, porque assim, tem gente que vai montar um currículo e quando vai descrever
o que fez profissionalmente, ele põe tudo que ele fez. Inclusive, até picotar papel. Eu pegava os rascunhos e picotava eles e depois tinha que jogar no lixo. Eu já recebi um currículo que dizia isso. Sabe? Ele descreveu todas as funções e essa também. Né? Então eu não estou dizendo que isso não seja interessante nem desmerecendo de forma alguma, mas qual a necessidade de colocar, né, que a pessoa picotava o papel, né, num cargo na época de departamento pessoal, entendeu? Eu entendi, fica muito detalhado, sendo que as coisas que precisam para a vaga, as principais, ela já escreveu nas primeiras linhas. Porque a pessoa, para a vaga, por exemplo, essa que eu estou dizendo de departamento pessoal, eu precisava que a pessoa entendesse de social, né? E que ela soubesse folha de pagamento, esse tipo de coisa que é do DP, né? Cálculos de horas e tudo. Isso aí, quando ele me disse que tinha uma experiência de 3 anos e estava descrito isso no currículo, as 3 últimas funções dele foi em departamento pessoal, em contabilidade, né? Então, aquilo já estava descrito para mim. Olha, trabalhou tantos anos numa contabilidade, e em outra, tudo na mesma função. Ele enviou o currículo, eu já sabia do que ele era capaz, né? Aí, obviamente, que entrevistando, que eu ia verificar se ele tinha um perfil para vaga, mas a função dele eu já tinha descrito. Então, eu não precisava em todas elas, né? Porque aí faz um currículo de 3, 4 páginas, né? Que, na verdade, o que eu precisava era formação, né? E o último emprego e os outros penúltimos, né? O penúltimo e o antepenúltimo, se ele tinha executado, porque na vaga estava descrito que a experiência precisava ser de, no mínimo, 2 anos. Carol, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Gostei demais da pergunta do Daniel, porque eu ia fazer uma pergunta semelhante. A gente pode dizer, então, que dependendo da vaga que se pleiteia, o currículo pode ser diferente, então, e embora em tese tenha um padrão, se o cara, de repente, está pleiteando trabalhar numa fazenda para cuidar do gado, o currículo dele pode ser bem direcionado só para aquilo, ele não precisa colocar ou tentar inventar um monte de coisa, ou seja, o currículo clean, de repente, já tem mais chance do que aquele calhamaço? Sim, porque se ele me contar que ele trabalhou 2 anos, né? Que ele trabalhou 10 anos em 3 fazendas diferentes, no manejo com gado, né? Por que é que ele tem que me contar que quando ele tinha 16 anos ele trabalhou de office boy numa loja? Entendi. Entende? Porque eu vou ler as últimas empresas, né? E quanto tempo ele trabalhou nelas. E qual a experiência? A experiência que me chama atenção é aquela que eu estou buscando na vaga, né? Porque o que vai me adiantar se ele trabalhou de office boy numa empresa, né? E agora ele vai lidar com o manejo do gado leiteiro, por exemplo. Muito bacana. Daniel, você entendeu? Eu entendi. Aproveitando, você falou do preço social, eu gostaria de perguntar assim, de forma simples, quais são os impactos hoje para os trabalhadores se a empresa colocar as atrás corretas dos trabalhadores, histórico de afastamento, o que impacta para o trabalhador essas informações incompletas? Então, o E-Social, quando ele começou, eu, na verdade, trabalho com recursos humanos, mas eu lido com muitas pessoas que trabalham no departamento pessoal, né, que é quem lida diretamente com o E-Social e a contabilidade. Então, quando começou, foi uma loucura, sabe? Até as pessoas desenvolverem isso, trazerem isso para as empresas, fazer com que os empresários entendessem isso, as pessoas que trabalham lá dentro. Então foi um impacto muito grande, mas hoje eu vejo como uma coisa que veio para melhorar o setor, porque hoje, por exemplo, um colaborador ele não pode entrar. Antigamente as pessoas contratavam e deixavam as pessoas até meses sem assinar a carteira, sabe? Isso acontecia muito, hoje não.
colaborador vai entrar para a empresa hoje, ele tem que já entrar com a CLT. Não pode, de forma alguma, trabalhar um dia sem carteira assinada. Porque quando ele faz o exame admissional dele, aquilo já é linkado ao E-Social, que já vai para a CAGED, aí acabou, entendeu? Então, assim, ele vai para o cadastro único de pessoas e isso faz com que ele esteja formal dentro da empresa. E a formalidade, para quem entra e para quem contrata, é excelente, porque evita-nos um monte de problema. Aí depois a gente não precisa trazer alguém para ensinar a blindagem trabalhista para os empresários, e vai diminuindo uma série de gastos posteriores, né, fazendo tudo certinho. Então, o impacto do E-Social para nós, hoje, né, na minha visão, deixando claro, é nota 10. Ele facilitou os processos, porque entrega o que você falou, toda a parte penitenciária. Ninguém fica com carteira registrada por alguns dias, como antes, ou até meses. E tem a vinculação ali com o seguro está no entregador do web também, quando você tirar mais. Antes que tinha um monte de sistema, você tinha que abrir para fazer as obrigações. Sim. Ô, Daniel, você trabalha com departamento pessoal, né? Ou você é contador? Eu tenho formação de contador. Eu trabalho... Tá te sabatinando aí, hein, Carol? Eu acho que eu tô tentando te recrutar e você não tá sabendo. Mas... Eu que vou recrutar o Daniel, hein? Aqui em Patos tem muita gente precisando, hein, Daniel? Ô, Carol, você dá uma alegria aí para Patos. O Matheus tá aí também do lado. Ele sabe que é meu sonho fazer essa migração Campinas para Campinas. Olha, então, que bacana. Aí, ó, tá no caminho, hein? Ô, Matheus, depois você vai passar o WhatsApp aí pra Carol da Dimensional, viu? Com certeza, por isso até que a ligação ela tá um pouco falha, porque ele tá falando de Campinas, em São Paulo, via ligação telefônica. Um beijo pra todo mundo em Campinas, viu, Daniel? Minha família mora aí, eu gosto muito da sua cidade. Muito Show obrigado, demais. Carol. É uma cidade muito bonita, tudo. E vamos falar assim, gosto bastante também daqui. Mas também fiz bastante amizades aí em Patos. O Matheus acompanha um pouco de perto desde o começo. Então, também seria um aí. Tem meu primo que mora em Patos há alguns anos. Que bacana. É isso, então obrigado, Daniel, por sua participação. A Carol, ô Brás, você vai continuar? Você já está encaminhando para o encerramento? Fica à vontade. Eu tenho mais uma última pergunta. À vontade. Eu podia conversar com a Carol e com você o resto da noite, mas a audiência não permite. Mas tem uma questão que eu acho assim, eu gosto muito das coisas práticas. E às vezes o pessoal floreia muito nessa questão de currículo, e quando a pessoa está lá olhando, ou quando a pessoa vai para conversa, para entrevista, não é necessariamente o melhor currículo. O que você atribui, Carol, que mais tem feito a contratação acontecer? Né, do ponto de vista de quem vai procurar um emprego, para além do currículo bonitinho, arrumado, o que é o diferencial? É o jeito que a pessoa está na entrevista, porque às vezes também o nervosismo derruba a pessoa. Ou o recrutador ele já é treinado para filtrar esse nervosismo e tentar compreender que às vezes você está com uma joia bruta ali, que pode ser alguém que naquela determinada empresa, numa determinada função, até com um currículo mais ali meio magrinho, ele pode se descobrir naquela empresa. E também, para não deixar de fazer esse comentário, qual que seria o caso mais emblemático que você já topou até hoje, aonde você falou, putz, fiz um golaço, peguei alguém que de repente ninguém acreditava e hoje essa pessoa tá voando alto? Partilha conosco aí, obrigado. Então, eu até separei 5 dicas, né, legais para você cativar o seu recrutador na entrevista. Você acredita? Muito legal. Eu vou anotar esse negócio também, viu? Você falou então, que os velhos agora tem chance. Eu vou falar isso agora para vocês. A primeira delas é ter a capacidade de quebrar o gelo. É o que você acabou de falar. Quando você chega e fica nervoso na frente do recrutador, né? Qual que é a sensação que nós temos? Bom, se eu colocar essa pessoa numa vaga estratégica, por exemplo, né?
ela vai ficar tensa, vamos dizer que para uma vaga de vendas, né? Ela vai ficar tensa na frente da cliente, não vai conseguir persuadi-la, ou seja, não vai conseguir efetuar a venda, né? Se ela está nervosa aqui na minha frente. O que acontece, às vezes, com o nervosismo, né? Você já põe aquilo na sua cabeça de que, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Então, vamos trabalhar assim, vai dar certo, eu vou conseguir, se não for dessa vez, vai ser uma outra, mas já vou, né, com positivismo, com aquela vontade para eu poder demonstrar isso para o meu recrutador, né? E aí, quando essa pessoa já chega e quebra o gelo com você, recrutador, o que acontece? A gente já entende que a pessoa está conectada com a empresa, né? E que ela está interessada na empresa e naquilo que a gente está falando. E naquela vaga, né? Mais específico. Então, assim, e você começa a analisar a pessoa e ver o que ela está falando e tudo, ver se há essa conexão, né? Sim. Então, eu acredito que o nervosismo, ele é nosso, ele é nato, nosso para qualquer coisa. Eu, por exemplo, hoje, estou falando contigo, estou sendo entrevistada por você e o Matheus, e estou nervosa, né? Nem parece. Mas sim, por quê? Porque a gente aprende, né, a dominar isso, né? Então, fico internamente, eu não externo, porque eu trabalho isso em mim, né? Eu conquisto isso todos os dias, trabalhando isso em mim. Eu vou fazer, eu vou conseguir, eu consigo. Eu aprendi isso com a minha mãe e vamos que vamos. É isso aí. A segunda chance, a segunda dica é saber identificar o estilo do recrutador. Porque muitas vezes, igual eu sou uma recrutadora que eu brinco, eu converso, nisso tudo eu estou analisando uma pessoa. Mas tem recrutadores que são sisudos, né? Que são mais sérios, então que não gostam de muita conversa, né? Sim. Gosta mais que responda as perguntas dele, né? Então, quando você senta na frente de uma pessoa, a primeira coisa que você faz, olha para ela e identifica qual é a personalidade dela. Que daí você vai conversando, né? E isso conta muitos pontos para você. Por quê? Porque aí você demonstra como você vai interagir com quem você vai trabalhar, né? Ou com o cliente, ou com o fornecedor, com o que for, né? A terceira, gente, pelo amor de Deus, me escutem. Cuidem do visual de vocês, né? Vamos dar uma atençãozinha à higiene, né? Ao estilo das roupas que a gente usa, a como a gente está, dá uma olhadinha no espelho, dá um tapa na peruca, fica bem bonita, assim, e pensa, eu tô indo fazer uma entrevista, então... Bonito não quer dizer necessariamente sexy, né? Não, de forma alguma. Eu tô perguntando, né, assim... Adorei a pergunta. Porque vai que passa uma imagem um pouco diferente, a pessoa chega no estilo baile funk pra entrevista. Já pensou, Matheus? Pensa! Matheus, por isso que eu tô falando, vamos ver o estilinho de roupa, não é verdade? Tá certinho. Na internet, gente, sabe, a formalidade, como você se veste. Há pouco tempo agora eu até postei um tutorial de como se vestir para uma entrevista. Por quê? Porque eu acho que uma camisetinha, uma calça jeans, por exemplo, se você vai para uma vaga de gerência, uma vaga de gestão, não vai funcionar. Sem falar que aquele velho ditado, né? A primeira impressão é que fica, e também a forma como a gente se veste é a forma como a gente comunica também, o nosso visual. Então, impacto, né? Em quem tá te vendo. Isso, exatamente. Então tem determinados tipos de roupa que compõem até a credibilidade, dá peso à fala do que as pessoas vão falar. Isso mesmo, isso mesmo. Carol. Então, se você chega com uma roupa muito, vamos dizer assim, uma roupa muito espalhafatosa, né, com uma maquiagem muito gritante, infelizmente, aquilo ali, você pode ser assim, um profissional, né, competentíssimo, assim, sem noção, né? Mas, infelizmente, o seu visual naquele momento vai causar um impacto tão grande, que é o que você acabou de falar. A primeira impressão é a que vai ficar. Carol, imagina que eu sou um cara que eu tenho o meu braço todo tatuadão, né? Muita tatuagem e tal. Você acha que a gente deveria ir, por exemplo, com a manga comprida, por uma questão mais de, sei lá, do jeito da pessoa, ou isso tem muito a ver
com o ambiente. Porque assim, quando os meus alunos me perguntam, agora menos por causa da pandemia, mas era muito comum eu falar de algumas questões de currículo, de falar de algumas questões de como se vestir, se portar, inclusive, por exemplo, cortar a unha, que é o básico, começa no básico. É a questão da higiene que eu falei. Questão da higiene. E aí eu falava assim, olha, a questão da tatuagem, porque muitos alunos meus, principalmente quando eu dava aula à noite, quando existia aula noturna, os meninos eram tatuados, as meninas também, inclusive algumas tatuagens até de muito bom gosto. Porém, eu falava assim, olha, vai depender do que você quer para sua vida, porque depende do perfil da empresa. Se você vai trabalhar num lugar onde o pessoal vai a tatuar, faz sentido você ter a tatuagem, que é a propaganda do que você vai fazer. Agora, se é um ambiente mais formal, dependendo do primeiro impacto, pode ser que isso mande uma mensagem que não seja você de fato. Né? Isso. O que você tem visto nesse sentido? Porque assim, hoje a tatuagem é muito comum. Quando eu era moleque, que era um tabu. Hoje já não mais. Mas a gente sabe que às vezes o cara que está do outro lado da mesa tem um sentimento com aquilo. Como é que você tem visto isso? Como é que você enfrenta isso? Ou eu estou falando besteira? Isso não existe mais? Existe sim, infelizmente. Tá? É um preconceito velado, mas ele existe. Né? Por isso que eu estou te puxando aqui. E a gente tem algumas dificuldades com alguns empresários, né, sobre esse assunto. Então, quando eu vejo que a pessoa é extremamente competente, que ela tem um perfil do cargo, que ela tem tudo a ver, e eu sei que aquele gestor vai ter essa observância, eu dou uma dica. Aliás, eu dou uma dica sempre, sabe? Eu até peço desculpas para a pessoa, né, por entrar na vida íntima dela, pessoal, né? Mas, no caso, eu preciso da profissional. Então, eu preciso da profissional adequada, sabe? Carol, eu só queria expressar aqui uma opinião, porque no jornalismo, se você parar para observar, eu sigo muitos jornalistas nas redes sociais, enquanto ele está na apresentação de algum jornal, ou à frente da câmera, ou enfim, no local de trabalho, geralmente camisa de manga longa, e aí, quando ele tá na sua vida pessoal, aí você vê que ele tem tatuagem no braço, uma tatuagem ali, não uma tatuagem, e é perceptível que aí o Brás citou muito bem essa questão da tatuagem, porque no jornalismo em si, você não vê nenhum jornalista tatuado na frente de uma TV ou na frente de um programa de rádio que é televisionado. Eu nunca vi. Agora, as tatuagens, elas existem, mas de modo que não apareça durante a apresentação do jornal em si, né? Então, no jornalismo, eu nunca vi e vejo que é uma forma de... Até a barba, antigamente, não podia de jeito nenhum o homem aparecer barbado, apresentando um jornal ou em uma matéria. A gente tinha até algumas matérias na faculdade. Isso, né? Isso, até umas matérias na faculdade, falando a respeito da aparência e tal. Agora, hoje não. A barba compõe a estética do homem que faz a apresentação de um jornal que é televisionado, ou de alguma imagem que é televisionada. Agora, a tatuagem, até o momento, nunca vi. Era só uma coisinha para colocar mesmo, citar mesmo. Mas é real isso daí. Eu vou usar um exemplo. Eu tenho tatuagem, sabe? São pequenas, mas eu tenho. As tatuagens que eu tenho, na verdade, elas não foram para mostrar para ninguém. Essas 3 tatuagens, que são mini estrelas, elas foram para homenagear, né, pessoas da minha vida, pessoas muito amadas por mim. É a minha avó, meu filho e a Lana, que foi uma cachorrinha que foi minha por 11 anos, né? Então, eu tenho. Só porque, assim, eu tive todo um cuidado de colocar em lugares, né, onde elas não apresentariam. Por quê? Porque o que eu faço? Eu sou uma pessoa que vamos dizer assim, eu sou um exemplo, né? Eu sou uma gestora, então eu tenho que dar esse exemplo assim de comprometimento, de seriedade. Não que as tatuagens vão me tirar isso de forma alguma, mas eu vejo que há um preconceito ainda, sabe? Sobre elas, um preconceito velado, mas ele existe. Então eu sempre dou uma dica, sabe? Para que usem, o senhor está dizendo, camisas de manga comprida, né? Que tapem, que elas não apareçam, né? Apesar que, gente, tem vagas, igual o pessoal da área de marketing,
da área de mídia. Publicidade é mais tranquilo. Profissões mais alternativas, né? Onde as pessoas usam a imagem, né? Para isso. E isso é super usual, aí já não tem problema, já é uma outra história, né? A pessoa aí, estilosa, do jeito dela, enfim. Isso até vai colocar ponto para ela, né? Agora, no caso de jornalismo, no caso de igual eu que dou consultoria, né? O Brás, que é um professor, já foi vereador, Sim. né? Enfim, isso nós temos que ter esse cuidado, né? De não demonstrar, vamos dizer assim. Eu vou passar para a quarta dica, pode? Opa, bora lá. Vontade. Então, faça perguntas interessantes, né, na entrevista. E a entrevista, gente, ela não é somente para o povo responder, para você responder pergunta de recrutador, né? Você tem que falar das suas dúvidas, da empresa. Eu sempre falo isso. Eu converso com as pessoas, depois eu mando elas para os gestores, e aí eu falo, a hora que você falar com o gestor, tire todas as suas dúvidas. Todas as questões de salário, de horário, de com quem você vai trabalhar, como que é a função, como que é a empresa, de onde que ela veio, para onde que ela vai, tudo. Porque, consecutivamente, você está demonstrando interesse pela empresa. Então, você cativa o gestor quando você demonstra interesse. Porque a pessoa pensa, nossa, eu vou trazer essa pessoa, ela se interessou pela minha empresa, pelo que eu faço, de onde veio, por que veio, entendeu? Então, assim, estude a empresa, vá na internet. Eu vejo, tá ali, quando estou entrevistando pessoas, ela sempre fala, gente, vai no site, procura, lê sobre a empresa, missão, visão, valores, né? A história, tem empresas que têm histórias lindas. As pessoas gostam de falar sobre isso, e principalmente no momento que nós estamos tão carentes, a gente gosta de conversar sobre, né? Então, fale, procure, se informe, né? Essa é a quarta dica. Vamos para a quinta, né? Gente, pelo amor de Deus, sejam gentis com as pessoas, independente de hierarquia. Por favor, não adianta, sabe, você tratar bem quem vai te entrevistar, ou a recepcionista, e a senhorinha que está lá limpando o chão ou servindo o cafezinho, você ignorar. Não adianta você chegar lá e dar um abraço no supervisor ou no vendedor que trabalha na loja e quando o porteiro te atender lá, você não falar nem bom dia para ele. Não adianta. A gente tem que ser cortês, né, com todo mundo. Eu vou usar um exemplo. Eu era gestora de uma empresa e aí a pessoa entrou e foi toda querida lá com a recepção, mas a senhora que estava limpando a recepção, ela nem cumprimentou. E sabe como que eu descobri isso? Eu gostei da pessoa na minha entrevista, só que eu achei que faltava alguma coisa, né, na entrevista dela comigo. Ela saiu, eu liguei na recepção e perguntei para a moça na época. E aí, o que aconteceu? Como que foi aí, ela sentada aí na frente, né? Ela nem cumprimentou a Dona Maria. Ela chegou aqui, linda, maravilhosa, sentou e não cumprimentou a Dona Maria, enfim. Aí ali você já vê que a pessoa tem personalidade dúbia, então infelizmente não se adequou ao cargo. E naquele momento ela perdeu uma vaga que eu creio que seria interessantíssimo para a vida dela. Então, gente, o que eu tenho que falar para vocês, percam o medo das entrevistas, né? Vamos aprender a vender o nosso peixe, né? Vamos deixar uma boa impressão por onde a gente passa, né? Currículo, não é só uma simples ficha preenchida, não, sabe? É um cartão de visita, então vamos levar um currículo bacana, vamos buscar uma coisa mais organizada, vamos buscar alguém que nos ajude. Hoje tem muito acesso na internet, tem muitos jeitos de buscar e de fazer, né? Então, assim, é o que eu sempre peço, por favor, vamos buscar nos informar, vamos buscar a vaga. Sim, existem muitas vagas, mas vamos cuidar da gente também, para que a gente cause uma boa impressão, sabe? Eu acho que nas dicas da senhora aí, o narizinho em pé, ele tem que cortar pela metade, não tem que ter narizinho em pé de jeito nenhum. E eu achei muito interessante quando a senhora falou a respeito aquela pessoa que está almejando aquela vaga, que está buscando entrar na empresa, buscar conhecer a empresa, saber
da história da empresa. Eu adorei achei muito interessante. A última, então, desse momento de a pessoa ser uma pessoa educada, não é forçar uma falsidade, não. É ser ela mesma, só que ser educada, ser cortês com as pessoas. Porque isso é até questão, assim, de berço mesmo. Nossa, eu adorei as dicas que ela passou, viu, Braz? Adorei mesmo, de verdade, Carol. E gostei mais de todas. Eu gostei dessa que fala a respeito de conhecer a história da empresa. Porque muitas pessoas, quando essa dica, essa informação ela é difundida, fala, é puxar saco, não sei o que, já puxar saco logo na entrevista de emprego. Não é bem isso, não é bem puxar saco, né? Quando você conhece... Educado, né, Matheus? Quando você conhece a organização, você trabalha muito melhor ali, ó. Você produz muito mais. E isso, o gestor, quando ele vê isso, os olhos dele brilham, porque que gestor que quer? Um funcionário que não dá conta de... ele trabalha no restaurante, mas não dá conta de cozinhar feijão? Aí não pode, velho. Não tem como, né? Como que você vai pleitear uma vaga no restaurante se você não consegue cozinhar feijão? Não tem condições. Sabe o que acontece, Matheus? Uma coisa que... E aí eu já quero agradecer muito a Carol por aceitar o convite. Fiquei muito feliz. E que volte outras vezes, porque eu adorei, viu? Adorei de verdade. Ela é inteligentíssima. Porque a Carol é do chão de fábrica. Muito obrigada, você é muito querida. A Carol é do chão de fábrica, então ela conhece por dentro o sistema e eu acho que isso é fundamental. E um aspecto, assim, muito interessante é que ao perceber a fala da Carol, a realidade das empresas e muitas vezes as dificuldades que as empresas têm para conseguir um colaborador que às vezes ele é fundamental na empresa e a Carol consegue, junto com a empresa dela dimensional, fazer essa ponte. Porque, sabe, mais do que salário, e eu falo muito o seguinte, às vezes as pessoas estão procurando emprego, mas não querem o trabalho. E a gente é de uma geração que era um negócio que era o contrário. A gente virava e falava assim, a gente faz qualquer coisa. A gente é da época do qualquer coisa. Né? Naquela época que pegava as meninas... Não é só você e a Carol não, viu, Braz? O meu primeiro emprego, eu trabalhei pastoreando vaca e ganhava R$2 por dia. E era de 7 da manhã às 4:30 da tarde. Como diria meu avô, isso tudo? Meu filho. Isso tudo. Sabe o que acontece? Eu sou daquela época mesmo, eu acho bacana falar isso, que o pessoal falava assim, vamos levar fulana porque ela vai pra Brasília olhar os meninos do povo de lá. Isso era muito comum. Então, a ideia de valor era outra. E eu não tô falando aqui do valor financeiro. Havia aquela ideia de que se o menino fosse pra oficina e aprendesse uma profissão, ele não precisaria ganhar nada. E hoje, às vezes a pessoa não tem nada a oferecer e quer ganhar muito. Eu falo que é algo que eu coloco para os meus filhos a vida inteira, e não sei se eles vão entender, que o dinheiro em si não é o maior valor. Porque o dinheiro acaba, o valor ele permanece. Então, quando você entra numa instituição, que você agrega valor àquela instituição, que você se torna ali uma parte importante dessa engrenagem, isso realmente às vezes não tem preço. Sabe? Isso é muito fantástico, porque como a Carol está nas duas pontas, ela consegue alinhar as duas realidades, porque também eu sei o outro lado. Um dia a Carol vai voltar aqui para falar os patrão que ela consertou. Porque às vezes, né, Carol? Não é só do lado. Tem até a história do patrão, aí, gente. Gente, deixa eu contar um case de sucesso pra vocês. Antes de você contar o case, o que o Braz falou, foi muito interessante ele ressaltar isso. Porque você falou que ele falou a respeito que você não só proporciona o trabalho ou emprego para alguma pessoa, né? E aí, vamos voltar lá no início daquela história que você contou da mãe, que naquele processo ali de desmame, o filho querendo emprego, eu achei assim, extraordinária a forma como foi conduzida. Você identificou o problema, você conseguiu resolver a situação e conseguiu chegar no ponto em que era necessário para poder reverter aquela consciência da pessoa que estava em busca de um trabalho, mas achava que a empresa que estava fazendo um favor. Eu achei assim... Nossa, eu achei, em poucas palavras e falando do jeito de jovem, achei massa demais.
Matheus, e esse é um case de sucesso, hein? Porque aí depois dessa conversa com ele, ele tá empregado. Ele conseguiu emprego na próxima entrevista que ele foi. Olha que bacana, show de bola. Bom demais. Eu vou contar esse case de sucesso pra vocês, eu vou usar o nome porque a pessoa não vai se importar em tá mencionando ela. O case de sucesso que eu vou falar é da Thalia, que trabalha comigo. A Thalia, quando ela veio trabalhar comigo, e eu tenho tantos outros, viu, gente? Mas a Thalia, porque não vai se importar em eu falar o nome dela, né? Porque já passaram vários jovens aprendizes em todas as empresas pelas quais eu trabalhei, e hoje, graças a Deus, eles estão em grandes empresas, né? E assim, eu fico muito feliz quando eu os vejo, quando eu sou convidada para a formatura deles, e para tudo, assim, para ajudá-los com TI na faculdade, eu fico muito feliz. Enfim, mas a Thalia veio trabalhar comigo. A Thalia não sabia, vamos dizer assim, ligar o sistema, trabalhar dentro de um sistema. Hoje, gente, a Thalia, obviamente, porque ela quis, né? Não só eu a ensinando, mas ela quis aprender, ela quis se tornar a profissional que ela é hoje, tá? É a minha pessoa de confiança. Eu sei que hoje, se eu sair da Dimensional e for viajar e ficar fora do país, alguns dias ela vai tocar o negócio da mesma forma como se eu estivesse. Ela é extremamente organizada, responsável, sabe? E ela aprendeu tudo. Particularmente falando, para algumas coisas ela é melhor que eu, sabe? O pupilo superou o mestre em algumas coisas. Isso é maravilhoso. Eu vejo assim, eu tenho muito orgulho disso, sabe? Porque a gente tem que dar a César o que é de César, né? Esse mérito é meu, de ter trago a Thalia, né? Mas o maior é o dela, de ter querido ser melhor e se tornar a profissional que ela é hoje. Então, assim, eu sou muito grata, né? A Thalia, que está comigo e é quem ela é hoje, de verdade, né? Graças a ela querer, eu assumi. Nós vamos ter que trazer a Carol mais vezes, né, cara? Não, com certeza. Eu tô pensando que uma vez na semana ela vai ter que participar desse programa aí. Aí ela já vai começar a te cobrar, viu, bicho? Aí consultoria. Aí a parte financeira desse programa você pode falar com o Brás Paulo. Não, mas você sabe o que acontece? Eu recomendo e falo isso com muito carinho, porque assim, às vezes o ambiente que a gente vive, ele é muito áspero com a questão dos empresários e eles são ásperos com a questão dos colaboradores. E quando eu vejo pessoas como a Carol, que equilibra bem as coisas, sabe, não é uma coisa de anjo e não anjo, isso é uma questão das pessoas se acertarem. A gente precisa da pessoa que tem a empresa ela tem uma importância social fundamental na nossa comunidade e ela não vive se ela não tiver o colaborador. Que adianta você ter um restaurante maravilhoso em época de pandemia se você não tiver um motoboy para entregar a sua comida e ela chegar gostosa? Justamente. Então, assim, nos detalhes, né? Nos detalhes. Então, se você consegue harmonizar a empresa, o colaborador, o cliente fica satisfeito e os dois vão se manter, a empresa e o colaborador. Sabe, a empresa fechar não serve a ninguém. A empresa ir mal não serve a ninguém. Isso é um contrassenso, é uma imbecilidade. E tem gente que pensa assim. Como é que faz com uma pessoa dessa? Como que faz com uma pessoa que pensa que é melhor a empresa fechada do que ela aberta? Tem gente que pensa assim, às vezes você fecha uma empresa ou uma empresa vai embora, a pessoa fala, ainda bem, porque não sei o quê. Na educação dessa pessoa, sabe? Existe pessoas assim. É aquela pessoa que trabalha com ingratidão, né, Brás? Exatamente. O salário pode estar alto, ela pode ter boas condições de trabalho, mas sempre tá reclamando. Nossa senhora, reclama que se um dia o ar-condicionado estragou, reclama. Se um dia a internet tá lenta, reclama. Mas a empresa não sei o quê. Se um dia chama a atenção dela porque ela não fez certo, reclama e torce pra empresa fechar. Mas isso aí, gente, é onde entra a área de recursos humanos, ô Matheus. Porque você diagnostica um profissional desse, sabe? Porque quando o setor dele começa a ir mal,
sabe? E as pessoas começam a estarem cansadas, desmotivadas de estar trabalhando com aquela pessoa ali, né? Infelizmente, é onde entra a área de recursos humanos, é onde você tem que ir lá e verificar o que está acontecendo, traz essa pessoa, está precisando de treinamento, está precisando de capacitação, está precisando de um psicólogo, está precisando... Você vai descobrir o que acontece, porque ninguém é tão ruim que não possa ser melhorado. Você tá entendendo? Só que todo mundo tem que querer também, né? Aí você dá uma chance, dá uma segunda, né? Porque todo mundo tem direito a uma segunda chance. Aí a terceira, infelizmente, não tem condições, né? Mas você tem que tentar, porque se a pessoa é um bom profissional, talvez está ali, está num mau momento, né? Está com problemas. E tem gente que não consegue mensurar nem dividir isso, sabe? Meus problemas particulares ficam na minha casa, aqui são só os meus profissionais. E nem mensurar, eu tô demais, eu tô chato pra caralho. Desculpa o palavrão. Então, assim, o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Então, assim, é onde o recurso humanos entra. É onde a gente entra pra gente conversar e ajudar as pessoas. Essa é a nossa função. Isso não acontece muito, porque tem várias empresas onde as pessoas estão lá, que elas entram em contato conosco, né, para pedir ajuda, para conversar com a pessoa do RH de lá, né? Isso acontece também. Eu não estou falando que o profissional de RH é um semideus. Não, nós não somos. Mas quando nós diagnosticamos, quando nós trabalhamos diretamente com os colaboradores, né, nesse âmbito corporativista, assim, para entender, né, o que está acontecendo, você consegue ajudar melhor, sabe? E é onde a empresa, talvez, melhora o ambiente de trabalho, né, e tudo para funcionar direitinho. Bom demais, bom demais. Eu estou muito feliz com a sua participação, Carol, e eu espero muito que você volte mais vezes. É só convidar, gente. Tá, opa, que ótimo. Aqui, Matheus. Eu acho, inclusive, que mais para frente, principalmente quando a economia retomar um pouco mais, a gente já podia pensar em ser não sei, talvez a gente vai receber pessoas aqui do Senac, a gente vai falamos com o Sindicomércio, criar um ambiente onde nós possamos oferecer, principalmente para os mais jovens, não tanto a oportunidade da qualificação, mas o que fazer com essa qualificação. Porque um outro tema que eu já vou puxar aqui, e a Carol sabe bem, é que às vezes você tem pessoas com os currículos excelentes, mas que não dá conta de arrumar o emprego porque não sabe como chegar, não sabe como buscar. E aí, a vida inteira, a pessoa só aprende a estudar, mas não aprende a trabalhar, sabe? E aí é um outro tema, um outro assunto, nós não vamos entrar nisso, mas fica provocação para Carol depois vir falar com a gente sobre isso. Quem estuda demais, mas depois emprego mesmo não arruma. Aí não adianta. E antes de passar para Carol, ô Brás, um ponto interessante também para a gente poder ressaltar é a espontaneidade e a forma como a Carol ela explica. Por mais que às vezes possa ser um assunto que depende de uma explicação, que às vezes, vez ou outra, se torna cansativa, ela consegue abordar mesmo um assunto cansativo de forma tão espontânea que é gostoso de ouvir, de prestar atenção, e você fica fixo naquilo. E além de inteligente, muito espontânea, não precisa pedir desculpa pelo palavrão, pode ficar tranquila. Isso mostra espontaneidade e proximidade com as pessoas. Então, eu achei assim, incrível, e por isso que ela tem tantos cases de sucesso, porque é uma profissional espontânea, muito inteligente, muito profissional, e que consegue passar, assim, com objetividade e muita clareza, qualquer tipo de assunto que é indagado junto a ela. Então, com certeza a gente... E outra, esse assunto gera muita repercussão, porque as pessoas hoje em dia querem muito emprego, mas não querem saber como chegar Como chegar até ele. Isso, exatamente. Eu brinco muito com os amigos meus que se um dia não tiver mais o rádio, eu, sem problema nenhum, eu vou trabalhar no caixa do supermercado. Aí foi aquele ponto que o Brás falou. A pessoa estuda demais, mas não consegue arrumar emprego. Aí eu descobri recentemente, aí a Carol pode confirmar ou não, que o gestor de uma vaga
que é uma vaga que está ali aberta, e alguém que só tem ensino médio pode estar apto para aquela vaga, ele prefere contratar uma pessoa que tenha menos conhecimento. O currículo da pessoa pode ter um currículo maravilhoso e o currículo da pessoa com ensino médio. Ele prefere contratar a pessoa com ensino médio porque, no longo prazo, se a pessoa que tem muito conhecimento e tem outros cursos, é formada em outras áreas, surgir a oportunidade, ela vai deixar ele na mão. Isso foi o que me explicaram agora recentemente. Foi até um proprietário de uma padaria que me explicou isso. A Carol pode confirmar ou dizer que não é bem assim. O pensamento dele está errado. Enfim, Carol, eu já deixo aqui meu agradecimento de verdade. E você, não é 10, é nota 1000. Eu adorei a sua participação. Ô, Matheus, estou me sentindo lisonjeada. Muito Você contrataria obrigada, a Carol, hein, bicho? A Carol, se eu tivesse Alves Nascimento no sobrenome, ela já tava. Segunda-feira ela já começava. Nossa, aí sim, ó. Passou na entrevista, hein, Carol? Como diz meu amigo Brás, gente, por favor, me contratem. Por favor. Carol, muito obrigado. Foi um papo bacana, leve, gostoso. Falamos de coisas importantes, seríssimas. Às vezes um emprego define a vida de uma pessoa e uma má entrevista pode definir, inclusive, para o lado errado. Então, a gente não tocou nesse aspecto, mas eu espero que futuramente que a gente fale sobre isso, porque eu sou um entusiasta disso, que é justamente essa dimensão emocional e psicológica do emprego. Inclusive o emprego como um espaço de realização, muito mais do que o salário. É o espaço de realização de alguém. A maior parte da vida da gente está no emprego, não está com o marido, não está com a pessoa que a gente ama. A gente, em geral, está no emprego. Então, quando alguém faz esse trabalho, faz essa ponte, eu fico extremamente feliz. Carol, valeu, grande abraço, fica com Deus. Beijão. Gente, eu agradeço a entrevista, agradeço o convite, um abraço para vocês. Quando vocês precisarem, é só convidar, eu estou sempre à disposição, tá? E vamos empregar pessoas, gente, porque não é fácil. Com o emprego já está difícil, sem ele, então, pior ainda. Não é verdade? Exatamente. Muita saúde e paz para vocês todos, tá? Muito obrigado, Valeu. Carol. Muito obrigado, Brás Paulo, que fica na linha, porque daqui a pouquinho tem o Pense Nisso. Eu vou para um rápido intervalo comercial e na sequência, Brás Paulo com o Pense Nisso hoje. Infelizmente, é um Pense Nisso com uma característica um pouco pesada? Não, mas o assunto, o que aconteceu em Santa Catarina hoje é pesado, mas de forma leve. Brás Paulo daqui a pouquinho com a mensagem positiva no Pense Nisso. Eu vou para um rápido intervalo e volto na sequência. Fique em sintonia. De tudo